meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Aprovados. Hoje eu tô aqui com a Isadora Galvão para a gente conversar um pouco de como foi a trajetória dela durante o AB. E a trajetória dela com o AB é um pouco longa e a gente vai contar aqui um pouquinho como foi. A Isadora, ela tem 24 anos, é da Bahia e foi aprovada na quarta tentativa. Então a gente vai conversar sobre essas tentativas da Isadora, ver o que ela fez de diferente antes para quando ela foi aprovada e ela poder contar um pouquinho da experiência dela e passar algumas dicas para vocês. Isadora, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Muito bem-vinda, muito bem-vinda. Ah, e ela foi aprovada no AB 33 e com 44 pontos, certo? Então, Isadora, vamos começar com as perguntas. Como era você durante a faculdade? Como era você como aluna? Então, Ana, durante a faculdade, eu não fui a aluna mais exemplar da vida. E isso me prejudicou bastante na época de fazer a prova, porque eu acredito que a faculdade em si, as matérias, você tem que prestar atenção, você tem que estudar mesmo para você ter uma boa primeira fase. E eu não era esse tipo de aluna. Inclusive, assim, eu repetia algumas matérias na faculdade, mas depois de um tempo que eu percebi que eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer essa prova, tá chegando a época de fazer, eu preciso me dedicar mais. E aí foi quando eu resolvi me esforçar muito mais na faculdade do que eu me esforçava antes. Entendi. E me conta aí, tu fez a prova 4 vezes. Como foi essa Isso. tua jornada? Como foi que tu começou? Qual foi a primeira prova? Como foi a tua pontuação? Conta aí a história toda que eu também tô curiosa para saber. Então, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei meio forçada, porque eu sempre quis fazer veterinária, mas eu fui para o direito e acho que por isso também eu não me esforçava tanto na faculdade, porque era algo meio frustrado. Só que Aham. depois, durante o curso, eu fui me encontrando mais. Eu fui vendo que, na verdade, eu tinha potencial para aquela profissão que eu estava escolhendo. E quando o pessoal da minha sala começou a passar na prova do OAB, inclusive com seus métodos, eu falei, gente, mas quem é essa Ana Clara? Deixa eu ver. Que eram seus cronogramas que você vendia separadinho. E aí um amigo meu falou, vamos fazer essa prova, vamos tentar. Isso durante a faculdade, foi no oitavo, no nono e no 10º semestre. Vamos tentar, vamos fazer. Falei, tá, vamos. Comprei o método e comecei a estudar. Só que eu não fazia o que o método, o QLR, me proporcionou, me fez ver que eu deveria fazer. Por quê? Eu resolvia as questões, eu lia o que estava dizendo ali no resuminho que tem da questão, mas eu não estava assim absorvendo. Eu estudava às vezes até 2, 3 da manhã e depois para mim é como se eu não tivesse estudado nada, porque eu não estava lembrando do que eu tinha estudado no dia anterior. E nas duas primeiras, que foi durante a faculdade, eu fiz mais de teste. Sabe quando você faz assim para ver quanto tempo que dura a prova, quanto que eu me esforço na prova? Eu fiz mais nesse sentido. Não fiz me dedicando. Na Então terceira você. tentativa, pode Ah, falar. pode continuar, pode continuar. Na terceira tentativa, ainda foi com o cronograma, não tinha um método ainda, e só com o método que eu fiz, só uma vez com o método e eu passei. Entendi. Então, assim, só pelo que tu falou, percebi que talvez uma grande mudança também na sua mentalidade, em você estudar para realmente aprender e não só para cumprir meta, né? Porque, por Isso, exemplo, exatamente. pode ser que tenha acontecido de você estar cumprindo o cronograma só por cumprir. Ah, vou fazer aqui as questões, Uhum, vou fazer e pronto, é isso. Bati a meta, tô satisfeita. E aí chegou uma hora que você viu que não é só sobre bater metas, né? E sim sobre exatamente. bater as metas, só que realmente aprendendo, tendo um estudo de qualidade. Então, Uhum, você já me conhecia, você já era aluna, né, do cronograma normal, e aí você resolveu sim. adquirir o método QLR quando foi para o exame 33, né? E aí, como foi a diferença? O que você sentiu de diferença em relação a só o cronograma com o método QLR? O que foi que mudou na tua rotina? O que foi que tu fez diferente? Ana, quando eu fiz a 32, que foi aquele terror, eu acho que muita gente saiu traumatizada como eu saí da 32. Eu já É. tinha voltado para o interior, eu formei, fiquei um ano ainda na capital, né, em Salvador, trabalhando. E, assim, a minha rotina em Salvador já era muito puxada por conta dos estágios, que eu comecei a estagiar em 2018 e fiquei em Salvador estagiando até 2020. Então, eu troquei muito estágio, eu fiz 5 estágios. Então, era muito corrido o meu tempo.
Quando eu vim fazer aqui a 32, que adiou por conta da pandemia, teve aquele rolê todo, eu fui fazer a 32 com somente o cronograma. E assim, eu me dedicava bastante, porque como você falou, eu tive esse estalo de, não, eu tenho que aprender, não é só bater a meta. Só que a questão da OAB também, que eu vejo muito na prova, é que 50% tem que ter nosso emocional. E meu emocional não estava bom. Eu estava assim, com medo de não conseguir passar, de ficar sem emprego. Eu fiquei, meu Deus, eu saí do meu estágio lá, eu voltei para o interior, eu não tenho emprego. Se eu não tiver OAB, eu não vou ter emprego, eu não vou poder advogar. E quando você fica muito tempo estagiando e ganhando seu próprio dinheiro, você se preocupa muito com isso, não tem jeito. Quando E você ganha aí, um pouquinho, você já adquire seu dinheiro e você não quer mais deixar de ganhar o seu dinheiro, né? exatamente, eu já não tinha mais costume de, por exemplo, querer viajar e pedir para os meus pais, porque eu já tinha meu dinheirinho. Então, quando eu vi que isso poderia ser perdido por causa da OAB, começou a me bater muito desespero. E a 32, assim, foi. Eu fiquei muito mal, muito mal. Eu jurei que eu não ia mais fazer. Eu não faço mais, não vou passar mais por isso. E E aí você muita falou gente de passar o fez, viu? método. Muita gente Pensou, passou por isso. E, inclusive, muita gente não fez a 33 devido a 32. E aí fez só a 34 exatamente. exatamente por esse psicológico meio abalado, preferiu não fazer a outra prova. É, Porque você fica muita muito gente fez. mal. Eu fiquei, assim, bastante. Eu fiquei muito triste, muito triste. E Principalmente porque foi aí, uma prova bem problemática e injusta, né? Tipo assim, fez muito. aquele grandes problemas, enfim, que não Uhum. temos a comentar, mas que foi uma prova injusta, né? Então, Muito, muito. Eu foi fiquei rolou aquele muito mal. bafafá todo, foi bem confusão, foi bem confusão. Pois é. E eu fiquei com 37 pontos na 32. Então, assim, eu fiquei, meu Deus, eu não passei por causa de 3. Eu fiquei muito, muito mal. E aí você fez a live para falar do método. Falei, eu vou assistir essa live. Eu fiquei aqui na minha casa, sentadinha, esperando dar o horário, esperando para ver como é que ia ser. E aí, quando lançou, que você falou valor e tudo, eu fiquei, meu Deus. Assim, o meu primeiro pensamento foi, tá muito caro. Falei, muito caro. Eu acho que muita gente pensou isso também quando foi o lançamento, né? Eu Foi uma falei, mãe, mudança, né? Na verdade, foi uma mudança muito grande. Então, eu isso. imaginava que ia ser um choque para todo mundo. Por isso que eu Uhum. esperei para falar depois, na hora do lançamento, porque eu queria realmente mostrar o que vinha, enfim. E aí foi isso que eu pensei, sabe assim? Eu falei com minha mãe, Isa, isso é um investimento que vai valer para o resto da sua vida, não vai ser só para a OAB. Isso vai ser muito importante para você. Ela dá tudo, tudo. Aula, o cronograma, você já tem os livros. Então, assim, eu fiquei, realmente, eu vou comprar. Vou aqui, eu divido em 10 vezes, mas eu vou comprar esse método. E aí eu comprei, e o que mudou para mim foram as questões que eu não via antes, a revisão e a lei seca. Eu não dava tanta importância para isso. Eu lia, eu resolvia as questões, lia, pegava, assim, pesquisava sobre os temas na internet, mas foi muito diferente, assim, eu ter que fazer lei seca, eu revisar depois, e muitas vezes eu ficava, meu Deus, eu não tenho tempo de revisar, porque eu já estava trabalhando. Então eu ficava, meu Deus, eu não tenho tempo. Eu comecei a levar meus livros para o escritório. Eu fazia o que eu tinha que fazer no escritório e já continuava estudando, o tempo todo estudando. Meu chefe nunca se importou de eu estudar lá, porque ele queria que eu tirasse a OAB também. E eu não contei para ninguém que eu ia fazer a 33. Eu falei, não vou contar, porque vai criar expectativa que nem a 32. Então, E tu se foi eu não na paz, passar, assim, contando isso, fui só sem cobrança nenhuma. E aí eu entendi. fui, fiz assim, e o que marcou muito assim para eu decidir fazer essa prova foi que eu paguei o boleto e logo em seguida, uns 2 dias depois, meu chefe chegou do nada lá no trabalho e falou, você vai fazer essa prova. Aí eu falei, eu não sei se vou fazer, não. Eu, assim, eu já tinha pago, né? Mas eu falei, não sei Mas se eu vou aquele fazer, não. medo, não queria É, contar pra ele, né? não queria contar pra ninguém. Aí ele falou, você vai fazer, porque eu tô sentindo que essa prova você vai passar. Aí eu falei, meu Deus, então é pra eu fazer mesmo. É pra eu fazer. Que coisa E boa. passei. E como foi a Isadora no método QLR? A Isadora era disciplinada? Como era a tua rotina? Como era a tua rotina desde o momento que tu acordava até tu dormir? Como era? Tipo assim, tu trabalhava, fazia faculdade? Conta da tua rotina mesmo, passo a passo. Sim. Em quais momentos você parava para estudar? Enquanto eu estava na faculdade, eu ia para o estágio pela manhã, pela tarde eu ficava mais livre e eu tinha o costume de estudar de tardezinha. Quando eu estava na faculdade, que era só aquela coisa de bater meta, sabe? Batia a meta ali, pronto, vou assistir a aula agora à noite, enfim.
Quando eu vim para cá, com o método já, com o QLR, foi totalmente diferente, porque assim, eu acordava, se eu tivesse, por exemplo, questões que ficaram pendentes na noite anterior, eu fazia pela manhã, eu acordava mais cedo, fazia pela manhã, levava para o trabalho, terminava lá, à tarde assistia as videoaulas que tinha no próprio Hotmart, né, que era a plataforma que você usa, e eu ficava assim o tempo todo, estudando, estudando. E no final de semana, era o final de semana que eu tirava para revisar, para fazer lei seca. E quando eu terminava as questões também, eu fazia lei seca, eu fazia muito resumo. Eu tenho cadernos e cadernos aqui, porque eu aprendo muito escrevendo. Fazia resumo, estudava pelos meus resumos, porque eu lembro que uma vez você falou no seu Instagram que é muito diferente você estudar pelo que você escreve, porque você escreve, você anota o que é importante para você. Às vezes você Isso. pega resumo pronto e aquele resumo não é o que vai te agregar, né? Por isso que eu sempre falo para vocês fazerem anotações baseado no que vocês acham que é importante para você, porque o que é importante para mim não é importante, às vezes não é importante para você, ou às vezes Exatamente. aquilo que não foi importante para mim é para você. Então Uhum. as anotações são coisas muito pessoais e é por isso que elas são importantes, elas são tão eficientes, porque é cada pessoa que faz a sua e revisa através dessas próprias anotações. Então Exatamente. você pode dizer que você se tornou uma pessoa talvez mais comprometida com o método. Muito, muito. Você não tem noção, não. Minha mãe falava, essa menina vai endoidar. Ela só estuda. Porque foi outra pessoa. Eu fico olhando assim e pensando o quanto que eu poderia, inclusive, ter me esforçado mais na faculdade se eu tivesse tido esse comprometimento que eu tive com o método. Se eu tivesse tido na faculdade, teria sido completamente diferente. Porque, assim, não foi por falta de vocação, não foi por falta de interesse, é porque eu não era comprometida. E com o método, parece que eu tinha um compromisso com você, inclusive. Eu pensava, meu Deus, eu não posso decepcionar, que eu tenho que passar. É isso aí. É a cobrança ali e também a cobrança pessoal, né? De querer Não, realmente com certeza. seguir na profissão, enfim, ter um emprego, enfim, entendo completamente. Sim, E o que foi o mais difícil para ti no método? Falando do método em si, o que era o mais do método. difícil, mais chato, assim, tipo assim, o que tu fazia porque tinha que ser feito, mas não gostava, o que era? A revisão. A A revisão. revisão era o mais. Mulher, tu achava a revisão pior do que a lei seca? Eu achava. A lei seca eu até gostava, assim, mas a revisão eu ficava, meu Deus, mas já li sobre isso, eu já vi isso aqui, eu tô vendo de novo. Era o que eu achava mais chato. E é muito importante, porque senão você É, esquece. exato. Você esquece aquilo. É maçante, mas é aquele mal necessário. Você acho Exatamente. que todo mundo que não gosta de revisão, quando chega na hora da prova, vê que a revisão deu efeito, aí concorda. É, realmente a Ana teve razão, tem razão em Exato, falar isso. exato. E assim, a revisão eu juntava também em ler os artigos que eram indicados em cada dia. Não, E legal. uma coisa que você sempre falou também, que eu concordo muito, é que é letra de lei. Essa prova tem muita letra de lei. Se você pular a lei seca, você É, desiste, porque assim, não tem como. Você tem que aprender aquilo ali. a lei. Tem que ter a lei do lado. É Uhum, de onde eles tiram a prova. Claro que existem questões exatamente. que não são de lá, obviamente, mas ou às vezes é a letra da lei, ou às vezes você tem a interpretação do artigo. Por isso que eu falo, Exato. gente, faça uma questão com vademecum do lado. Por quê? Vocês vão ver como o artigo ele foi cobrado na prática. Então, às vezes, você Uhum, não é nem a letra da lei mesmo, tipo assim, decoreba, copiou e colou. Às vezes tem que entender como ele foi aplicado na prática, né, para desenvolver o uhum. raciocínio e responder corretamente. Então, é muito importante essas associações. Sim, e assim, se eu tivesse, por exemplo, no cronograma, quando eu fiz durante a faculdade, se eu tivesse ouvido esses conselhos de estar com o vademecum do lado, de ter a lei seca, de fazer revisão, eu poderia ter passado muito antes, sabe? Com E certeza. eu não tinha essa visão, porque eu lia, tá, lia ali porque que é aquilo, pronto, acabou. Mas eu não via como é que era cobrado, como que poderia ser interpretado de outra forma, eles poderiam escrever de outra forma, mas como eu já sabia da lei seca, na hora da prova eu iria saber o que colocar, entendeu? Exatamente. É pensar um pouco fora da caixinha. Eu acho que assim, o grande erro que eu vejo das pessoas assim que fazem um método e acabam não passando, elas buscam muito cumprir meta, muito no automático e sem Uhum. pensar, sem raciocinar, sem interpretar, sem botar isso aqui para funcionar.
Porque, claro, a gente, para fazer questão, a gente precisa raciocinar, precisa para poder marcar a alternativa. Mas ainda assim, conforme os dias vão se passando do método, você também vai se acostumando, né, em ter que resolver questões todos os dias e acaba ficando algo natural. Então, você sempre tem que ficar centrado em poder interpretar realmente, entender o que a questão quer dizer. Sim, e se a meta tiver muito grande, assim, porque você sempre coloca o mínimo e o máximo, né? Então, assim, se você tiver sem tempo, faça pelo menos o mínimo, não deixa de fazer. Se você tiver 10 minutos no dia, pega aqueles 10 minutos, resolve duas. Os mais 10 que você tiver, você resolve mais duas. E vai Exatamente. tentando cumprir a meta de acordo com seus horários, porque nem sempre todo mundo tem. Por exemplo, eu tinha poucas horas no dia livres, mas eu tinha meu trabalho. Tem gente que não tem essa oportunidade de estar estudando no trabalho. Tem gente que tem a Exatamente. tarde toda livre. São realidades diferentes, né? Exatamente. É o que eu sempre falo para a gente sempre entra nessa pauta com todos os entrevistados do Pode Aprovados, que é o quê? Todo mundo chega uma hora que tem que adaptar a sua realidade. Então, assim, Sim. não é para se comparar a outras pessoas, porque, por exemplo, Isadora trabalhava, mas tinha a oportunidade de estudar no estágio, que era ótimo, que às vezes dava para adiantar muito a meta. Mas, por exemplo, fulana não tinha como. Ela trabalhava, era mãe, é mãe, né? Tinha 2 filhos. Então, assim, são realidades completamente diferentes. Você tem que saber entender qual é a sua realidade e adaptar aquilo para a sua realidade, né? E cumprir de acordo com aquilo. E, Isadora, como era Isadora nos simulados? Tu lembra como eram teus resultados? Conta aí um pouquinho disso aí. Na 32, meus simulados, eu tirava excelente, assim. Meu Deus, eu ficava, não tem como eu não passar nessa prova, eu tava muito confiante. E aí eu perdi. Quando veio, e assim, eu lembro meu primeiro simulado, eu não esqueço. Eu fiz o simulado e tinha conseguido 53. Mandei foto para minha avó, eu tenho essa foto guardada até hoje. Eu mandei, Deus é muito bom, nunca esperava por isso. E minha avó falando que tinha orgulho de mim, isso me deu muita força, sabe? Na 32. Na 33, que eu estava fazendo escondido, eu tinha que estudar escondido aqui em casa, porque quando eu começava a estudar, minha mãe ficava, mas você não falou que não ia fazer a prova? Eu, não, é que eu tô só para não esquecer. E eu Entendi. fazia simulado todo domingo. Eu deixava assim, às vezes eu não ia almoçar na casa da minha avó, na casa da minha tia, porque eu tinha que fazer. Mas eu acho que são coisas que você tem que abrir mão às vezes, sabe? Por mais que doa É um não estar período com curto, ele. né? É um período É curto isso. que Eu passa. sabia que ia passar, uma hora ou outra isso ia passar. E assim, nos simulados, tinha alguns que eu era muito boa, do nada caía 36, 35, eu, meu Deus, eu não tô acreditando. Pra que eu tô estudando se eu não tô conseguindo nem alcançar 40? E Eu os ficava inéditos? muito mal. E E os inéditos? os inéditos, eu lembro que teve um que eu tirei assim, uma pontuação bem baixa, acho que eu tirei 32. E eu não tem lógica que se fosse hoje eu perdia. Mas tinha alguns também que eu tirava uma pontuação boa, 45, 46. E isso você tem que fazer simulado. E principalmente os inéditos, porque E você vai corrigindo. refazendo e corrigindo, porque você vai fazendo os das provas antigas, muitas questões você já viu no próprio livro. Então você já Exato. decorou. Às vezes você nem aprendeu, você só decorou qual é a resposta. Os inéditos Exato. são muito importantes por isso. Para isso e desenvolver, né, gente, a interpretação, ter sempre contato com questões novas. Então, simulados de provas anteriores são bons também, só que ter contato com novas, com questões inéditas, com simulados inéditos, principalmente com nível acima, é muito importante, principalmente para preparar vocês para uma Sim. prova mais difícil, por exemplo, uma prova igual ao 32, exemplo, entendeu? Então, assim, é realmente necessário, depois do 32, que eu vi realmente a importância de ter simulados inéditos. Que eu percebi, não, agora é a hora de subir um pouquinho a régua. Vamos subir um pouquinho a régua e bora colocar uns simulados mais difíceis, novos, para eles terem esse contato. Isso me Então, ajudou muito. então a tua pontuação foi meio que assim, mas aí no final deu certo. No final deu certo. Meu Deus, a sensação que é passar nessa prova, meu Deus, eu não vou esquecer nunca. Nunca, É nunca. bom, né? É bom, né? É muito bom. E como eu tinha ido para fazer escondido, eu fui para Salvador, né, para capital. E eu sozinha na casa dos meus tios. Então, assim, eu fiz a prova, morrendo de cansaço, assim, tava exausta. Sabe quando você tá já só quer descansar, só quer fazer que acabe logo aquilo ali? E aí eu cheguei, falei, não vou nem corrigir, porque eu tô com medo de perder. Mas eu falei, não, vou corrigir. E aí eu comecei a contar, contando. Quando chegou, faltava só administrativo sair naqueles gabaritos. Chegou na 39, que eu vi que tinha mais um e estava certa. Eu falei, não é possível. Contei de novo. Eu falei, meu Deus, 40. Eu não acredito, eu não acredito. Liguei para os meus pais aqui, eu sozinha lá, sozinha. Liguei para os meus pais. Minha mãe gritava, foi um choro. Meu pai, eu ouvi meu pai chorando. Meu pai não é de chorar.
Eu ouvi meu pai chorando do outro lado da linha. Eu Ah, fiquei é muito tão legal. Eu feliz. até me lembro também da sensação de estar contando a minha prova e você vai contando a rotação. Aí quando chega na 40, você fica, meu Deus, eu só não acredito. Você não fica, é um alívio, Eu parece fiquei que sem sai 10 acreditar. quilos dos seus Sim, ombros, né? sim, É um com alívio. certeza. E assim, é Muito uma grande. sensação única mesmo, uma sensação única. E que fica marcado pro resto da vida, né? Eu acho assim, Sim. e eu acho assim também, uma coisa que eu percebo muito em vocês, que depois de vocês conseguirem a aprovação com o método, vocês se tornam pessoas mais confiantes. Uhum, No para sentido tudo. de, no sentido de que, poxa, eu consegui isso, então talvez eu consiga outras coisas também, e eu posso conseguir Sim, outras coisas também, né? Porque acho que sim, a gente, todo mundo fica meio inseguro, é normal você se sentir inseguro, mas depois você vence, você tem essa vitória tão importante, né, que é a OAB para a vida do bacharel em Direito, uhum. você se sente capaz de outras coisas a mais, então isso é muito legal mesmo. Não, com certeza. E essa questão da disciplina, eu percebo que eu comecei a aplicar em tudo. Tudo que eu pego para fazer hoje, eu faço muito rápido, eu faço, por exemplo, depois, eu nunca imaginei, como eu te falei, que eu comecei a cursar direito sem ter aquela vontade. Hoje eu Uhum, faço duas pós ao mesmo tempo. Porque assim, eu tô nessa, não, é para estudar, então eu vou estudar. É para fazer direito, eu vou fazer direito, sabe? É muito legal. diferente. Depois que você se encontra também, eu acho que essa questão da prova dá muito medo de você ficar, meu Deus, mas e se eu não passar? E meu plano B? Esse curso é difícil porque tem essa prova. Mas não deixa de fazer se você quer, sabe? Porque se você estudar, você consegue. E a lição que a Isadora trouxe pra gente. Se você estiver se sentindo muito pressionado por pessoas ao redor, faça a prova sem contar para ninguém, ou contando pelo menos para as pessoas Exatamente. que você mais confia ali, que vai estar do seu lado. Mas assim, se você precisar, não conte para ninguém. Tá tudo Uhum. certo. Você fica com menos. Porque tem gente realmente que se sente muito pressionado pelos outros. Então, se for necessário, faça a prova em silêncio. Não tenha medo. Não tenha medo. É, porque se você não contar para ninguém, também eu acho que você não fica naquela pressão de estar todo mundo depois lhe perguntando: e aí, passou? E aí, fez E eu, quantos pontos? mulher, que na época da minha OAB, eu mostrei no meu Instagram todo os meus 90 dias de estudo. Aí eu me lembro que na semana da prova, eu deitava na cama e eu, meu Deus, chorando. Meu Deus do céu, se eu não Eu passar, não como vou é que eu passar. vou falar no Instagram que eu não passei? O pessoal vai querer que eu passe e eu não vou passar. Aí eu ficava É, chorando. exatamente. Se você não contar para ninguém, você não tem essa É. responsabilidade social de dar explicação depois. Exatamente. E, Isadora, último conselho para a gente terminar aqui, última pergunta para a gente terminar aqui esse episódio. Dá um Uhum. conselho aí para a galera, principalmente aqui para a galera que já veio de reprovação, tá? Foca aí na galera que já veio de reprovação, que a gente tem muita gente que faz a prova pelo menos umas 3 vezes. Então, dá aí uma palavra de incentivo, um conselho para elas, para continuar firme e forte, que a vez delas vai chegar, né? Então, eu aconselho as pessoas a não desistirem. Inicialmente, eu aconselho a vocês investirem em um método, em um estudo que vai lhe dar realmente resultado. Como vocês veem, são vários relatos no Instagram de Ana, de pessoas que realmente compraram, gostaram e indicam. Eu indico demais, porque foi realmente o que me ajudou, o que me fez passar por esse método. Sem o método, eu não sei se eu estaria aqui hoje com minha carteirinha na mão, toda alegre, conseguindo dar entrada em tudo quanto é processo que eu quero. Eu não sei se eu teria essa liberdade se não fosse o método. Então, o primeiro conselho é invista. Se você não puder pagar à vista, divida em 10 vezes, como eu fiz, mas invista nisso, porque é um investimento para o seu futuro. Como eu falei, hoje eu sou aplicada em muitas áreas da minha vida pela disciplina que eu desenvolvi no método. Então, primeira coisa, invista. A segunda, tire um tempo para estudar, nem que seja 10 minutos por dia, mas não para de estudar. Porque se você parar um dia, você já desestimula para o outro. Você não tem o mesmo estímulo que você teve no dia anterior, então não para. Todos os dias, nem que seja por 10 minutos, revisa, tenta bater as metas. Se você não sabe de um assunto, se você não tem conhecimento sobre aquele assunto, assista às aulas, sabe? Estude mesmo, faça o possível, porque vai valer a pena no final. Se você não passou em 10, em 15 provas, não desista. Vai chegar a sua hora, só não era seu momento. Vai chegar a sua hora. Não é falta de dedicação, não é menos inteligência do que o outro tem. É só que não era seu momento naquele ali não era seu momento. E uma Então, coisa muito importante também, né, que acho válido também a gente falar, é sobre o quê? A saúde mental, né? É muito importante, isso. principalmente das pessoas que vêm de reprovação, é o quê? Procurar ajuda, desabafar, realmente se colocar em si antes de Sim. começar a voltar a estudar, né? Então é Isso, importante. exatamente. Se você puder, faça terapia. Se você não puder fazer terapia, faça exercício físico todo dia. Isso é muito bom para você manter sua saúde mental mesmo.
Faça um skincare da vida, para você ter seu tempinho ali para você. Tem que fazer. Faça coisas, saia, não deixe de sair, também não abdique de sua vida toda para Sim. estudar. Tenha seus momentos de lazer, porque é muito importante. Eu não tive isso na 32 e eu sei o tanto que isso me fez mal, o tanto que eu quis desistir da 33 por isso. Mas não vale a pena, não desiste não. Eu sei que é um esforço, é um gasto a mais que você tem sempre que você vai fazer essa prova. Mas não desista, porque vai chegar a sua hora. Vai chegar, confia que vai chegar. É isso, gente. Isadora arrasou nos conselhos. Adorei ver um pouco da experiência dela, principalmente porque ela já veio de reprovações. Então, para mostrar para vocês que a hora dela chegou. A hora dela chegou Sim. e a sua hora também vai chegar. Então, não desistam, se mantenham firmes, que vocês vão conseguir também. Então é isso. Muitíssimo obrigada, Isadora, por ter topado esse Obrigada a você, bate-papo. Foi muito Ana. legal ver um pouco da tua experiência, do teu olhar, da tua visão do método. Muito interessante. E é isso. Espero que vocês que estão assistindo tenham gostado também do nosso bate-papo. Ah, eu adorei, te agradeço muito a oportunidade, viu? Por nada. Tchau, tchau. Um beijo, tchau, tchau.